Olá pessoal, aqui é o Denilson e hoje nós vamos falar sobre mais uma das estratégias do inglês instrumental, que é a estratégia Intensive Reading, né, que é a de leitura intensiva, né, ou Detailed Reading também. Tem uma certa diferença entre as nomenclaturas, mas na verdade se refere àquela leitura que é detalhada e que é cuidadosa. Bem, mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no meu canal, eu gostaria de convidar você para se inscrever agora para que você não perca nenhuma das minhas dicas e nenhum dos meus conteúdos. Bem, pessoal, então utilizando aqui o mesmo site que nós utilizamos na... Bem, pessoal, agora eu estou de volta aqui no mesmo site que eu utilizei nos vídeos anteriores aqui sobre essa série, né? Eu falei já sobre Previewing the Text, né? Como prever o conteúdo do texto, a técnica Skimming, né? A técnica Scanning e agora é o item 4, Intensive Reading. Então vamos observar aqui, né, quais são as características, né, para que serve o Intensive Reading. Bom, vamos lá. What is it? Né, o que é isso? Intensive Reading is detailed, focused, study, reading of those important parts. Okay? Então, Intensive Reading, a leitura intensiva, é o estudo focado, detalhado das partes importantes, ok? Of those important parts, observem isso aqui, parts, pages ou chapters. Então, de passagens importantes, páginas ou capítulos. Aqui tem uma questão muito importante que é essencial entender, é que principalmente artigos pequenos, artigos acadêmicos, né, ou reportagens de jornal, revista, ou se você estiver fazendo uma prova de mestrado, né, de processo seletivo de mestrado, doutorado, o momento em que você tem que fazer a leitura ali detalhada, né, são das partes importantes, como por exemplo a parte que responde a uma pergunta da sua prova, né? Então, aqui é que está o grande problema da utilização do Intensive Reading, porque as pessoas normalmente utilizam o Intensive Reading desde o início, no texto inteiro, né? Obviamente, né, isso se justifica pela preocupação da pessoa estar ali fazendo uma prova inglesa, uma prova importante para a vida da pessoa, para a carreira, mas o Intensive Reading no texto inteiro vai tomar o seu tempo, vai promover, vamos dizer, o desejo de interromper, olhar o dicionário, parar a leitura e etc. Mesmo quando você está estudando em casa. Tá? Então, temos que tomar cuidado e utilizar o Intensive Reading somente em partes específicas, passagens específicas que são realmente importantes. Por exemplo, aqui, se for um determinado parágrafo, um parágrafo que você tem que traduzir, aí sim você precisa do Intensive Reading naquele parágrafo inteiro. Caso contrário, você vai selecionar a parte dele que responde a uma pergunta e etc. para fazer a leitura. Certo? Observem essa passagem. When to use it? When you have previewed an article, então quando você já fez a previsão do artigo, do texto, né? And use the techniques of skimming and scanning. Então, depois de você já ter feito o skimming, depois de você já ter feito o scanning, olha, to find what you need to concentrate on. Então, esse é um princípio básico. Imagine que você está fazendo uma prova, você vai fazer primeiro a previsão do conteúdo, tal como nós vimos aqui nos vídeos anteriores dessa série. Depois você vai ler a pergunta. Através do scanning você vai localizar onde a resposta está. E depois de localizar essa provável resposta, você faz o Intensive Reading, ou Detailed Reading, né, ou leitura detalhada em português, para analisar aquela determinada passagem. Isso é fundamental no seu processo de administração de tempo. Então, se você estiver fazendo isso aqui em qualquer situação, prova de mestrado, doutorado, prova de concurso, né, prova de inglês do Enem, ou exames internacionais, IELTS, TOEFL, Cambridge, qualquer um deles, o gerenciamento do tempo no Reading Test, no teste de leitura, é fundamental. E você precisa, sim, utilizar essas ferramentas na ordem correta, entender como elas funcionam e ter flexibilidade para utilizar cada uma das ferramentas, cada uma das estratégias no momento mais adequado. Ok? Então, quando você encontra essa parte onde você deve se concentrar, observe que then you can slow down. Então você pode desacelerar and do some intensive reading e fazer uma leitura intensiva. Então vamos lá. How to read intensively? Como ler de forma intensa?
Vamos lá, start at the beginning. Comece ali pelo início, né? Pelo início da passagem que você determinou, obviamente, tá? Underline any unfamiliar words or phrases. Então aqui você pode marcar palavras que são desconhecidas ou frases, né? Que são desconhecidas. But do not stop the flow of your reading. Então você pode marcar as palavras desconhecidas, mas não interrompa o fluxo da sua leitura. Deixe essa consulta das palavras desconhecidas para um outro momento, caso você tenha o recurso de utilizar o dicionário, dependendo do que você está fazendo. Ok, if the text is relatively easy, né, se o texto é relativamente fácil, underline, highlight, né, sublinhe, destaque, ou make brief notes, ou faça breves notas, ok? Bom, aqui ele está recomendando outra seção, né? Mas vamos lá. If the text is difficult, agora no caso do texto ser difícil, read it through at least once before making notes. Então, leia ele todo, né, pelo menos uma vez, né, dependendo do nível de dificuldade, antes de tomar notas, ok? Ok, be alert to the main ideas, né, esteja alerta às ideias principais. Each paragraph should have a main idea. Então, cada parágrafo deve ter uma ideia principal. Often contained in the topic sentence. O topic sentence, que é aquela frase que contém a ideia principal do parágrafo, normalmente, na maioria dos casos, ela é a primeira frase do parágrafo, né? Tal como está aqui, usually the first sentence. Ou também tem a possibilidade dela ser a última frase do parágrafo, atuando ali como uma frase de conclusão, tá? Então, por isso que no vídeo sobre o skimming, por exemplo, eu falei sobre a importância de fazer o seu skimming com uma certa atenção, né, aos topic sentences, porque eles contêm a ideia geral do texto, a ideia geral do parágrafo. Ok, when you have finished, go back to the unfamiliar vocabulary. Então, quando você terminar essa sua leitura detalhada, né, observe aqui em cima que você não interrompeu o fluxo de leitura. Go back to the unfamiliar vocabulary. Então, aí sim, se você estiver estudando em casa, por exemplo, aí você pode olhar o vocabulário que é novo para te ajudar naquela passagem específica. E observe a importância disso. Aqui você não olha todas as palavras desconhecidas do texto inteiro. Você olha as palavras desconhecidas da passagem que é realmente importante para você. Isso já é um filtro, né? Um critério de seleção válido. Ao invés de olhar todas. Se você olhar todas, você vai realmente passar dias num capítulo de livro, por exemplo, né? Ok. Look up seria o termo para consultar, né? Consultar no dicionário, tá? Pode ser um dicionário comum ou Subject Specific Dictionary. Normalmente eu indico, né, indiquei aqui no meu canal já o Lingui, é um ótimo dicionário, bilíngue, tá? Ele é um dicionário de traduções, também encontra traduções na internet. De uma forma geral, o que eu recomendo é esse. Os específicos são o Cambridge Online e o Oxford Online, né? Mas você até encontra a versão deles em inglês, português. Ok, if the meaning of a word or passage still evades you, leave it and read on. Então, se ainda assim você não conseguir resolver o sentido, o significado de uma passagem ou palavra, continue. Deixe de lado e continue. Perhaps after more reading, you find it more accessible. Então, talvez, depois de mais leitura, você vai conseguir fazer inferência e entender o significado da palavra. And the meaning will become clear, né? E o significado vai se tornar mais claro. Ok? E fale com o seu professor, obviamente, se a dificuldade continuar. Ok, bom, aqui é para você anotar, né, as informações bibliográficas, né, caso você esteja estudando com um artigo acadêmico e etc, né? E toma nota dos números de páginas, né? Ok? Bom, então, resumindo aqui, o Intensive Reading, ou Detail Reading, ou leitura detalhada, né? É essa leitura que você faz com detalhe, com atenção, né? De partes específicas previamente determinadas como passagens importantes, ok? Então, leitura detalhada somente nessas partes importantes. Ou é a ideia principal de um texto, ou é a passagem que traz a resposta para uma pergunta, tá?
Então não faça isso no texto inteiro. E depois do Intensive Reading, se você está estudando em casa, metodologicamente, você pode, dessas passagens, né, fazer a marcação de palavras novas, palavras desconhecidas, consultar no dicionário e inserir no seu Anki. Ok? Então monte listas, né, na sua rotina de leitura, monte listas com essas palavras novas, busque o significado no Lingui, por exemplo, e monte as suas listas. No Lingui você encontra frase em inglês com frase em português, você encontra definição, classe gramatical, tem tudo ali, certo? E assim você cria um ciclo de leitura onde você lê frequentemente e ganha vocabulário, certo? Bom, então é isso. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link para essa página aqui. Sugiro que você, ao terminar de assistir o vídeo, você tente fazer a leitura desse texto aqui também, ok? E vou inserir também aqui o link para o Lingui, caso você ainda não conheça, e o link para o vídeo do Anki, que explica como instalar o Anki, como utilizar o Anki. Assim você pode, né, utilizando todos os vídeos aqui dessa série, né, e vamos dizer, o Lingui e o Anki como ferramentas, você cria esse ciclo de leitura, de estudos, né, e aprendizagem de vocabulário, ok? Bem, e para você sistematizar mais esse método de estudo, essa rotina, eu sugiro que você faça o download do meu guia de estudos, que é esse aqui que você está vendo na tela. O download é gratuito, o link você também encontra aqui na descrição do vídeo. Você pode fazer o download agora, estudar o guia e começar a mudar completamente a sua forma de estudar inglês, ok? Bem, espero que você goste do material e vejo você no próximo vídeo. Até lá!